Fala, galerinha, beleza? Aula de Física agora comigo, professor Fontenelle na área. Vamos que vamos. Hoje com questões da segunda lei da termodinâmica. Então vamos lá, galerinha. Olha só. Primeira questão fala assim, ó. Questão número 21. Vai falar assim, ó. A figura abaixo mostra o de Carnot representado no diagrama pressão versus volume. Lembra que eu tenho duas isotérmicas e uma T1 sendo outra isotérmica, beleza? Aonde aqui eu tenho uma T2, aqui eu tenho uma T1 e a T2 é maior que a minha T1. Temperatura de 2 é maior que a temperatura 1. O que eu tenho aqui nas linhas vermelhas? Nas vermelhas eu tenho duas adiabáticas. Na vermelha eu tenho duas adiabáticas. Quando ele fala sobre isso, sobre questões isotérmicas, eu tenho que lembrar que quem é a grandeza lá das leis, né, da termodinâmica que está relacionado com a temperatura? Justamente quem? A variação da energia interna, que é o quê? Duas das três namoradas receberam um talismã de presente. Lembra disso? Então, olha só. Você vai ter que N é constante, é uma constante, R é outra constante. Então, isso aqui não vai variar, esses dois caras. Quem varia é a variação de temperatura e o ΔU. Então, na verdade, esse ΔU só muda se o ΔT mudar, porque o resto tudo é constante. Beleza? Então, ΔT determina o quê? Uma variação de energia interna. E eu tenho que, na transformação adiabática, qual é a característica da adiabática? Que ela tem o quê? Obrigatoriamente, um calor igual a zero. Não recebe nem cede calor. Beleza? Então, vamos lá. Se no trecho BC desse ciclo o sistema fornece 60 joules de trabalho. Então, olha só, no BC, é daqui, ó, BC. Então, nesse BC aqui, eu vou ter uma determinada área, certo? Essa área, quando a gente calcula, ela vai dar isso aqui. Esse trabalho dessa área é quem está falando que fornece o quê? 60 joules de trabalho ao meio externo. Então, é verdade que nesse trecho, letra A, o sistema recebe 60 joules? Nesse trecho é a adiabática. A adiabática não pode receber 60 de calor, porque ela não tem troca de calor, beleza? De novo, o sistema recebe 60 de calor, não tem como. De novo, na letra C, o sistema rejeita 60, o calor não tem como você mexer aqui, de B para C, porque ela é adiabática, o calor é zero, beleza? Agora, letra D, não há troca de calor, beleza? E sua energia interna aumenta. A energia interna dela, o que acontece com a minha temperatura? Passa de T2, com uma temperatura maior, para uma temperatura T1, né? Aqui na linha azul, que é uma temperatura menor, certo? Em B eu tenho T2, ó, e em C eu tenho T1. Então ele sai de B para C, ele sai de T2 para T1, ele sai de uma temperatura maior para menor. Se ele sai da temperatura maior para menor, a energia interna, o que acontece? A temperatura diminui, a energia interna também diminui. Ele fala que a energia interna aumenta. Então não pode ser a letra D de dado. Tem que ser o quê? A letra E de êxtase. Não há troca de calor. Perfeito. Por quê? Porque nesse pedaço BC é uma adiabática. E a adiabática, a principal característica dela é que não tem troca de calor. E sua energia interna diminui de 60 joules. Beleza, galerinha? Fechou? Vamos lá então para a próxima? Vamos que vamos. Segunda questão, fala assim, ó. Um folheto explicativo sobre uma máquina térmica informa que ela recebe 1000 calorias de uma fonte quente. Beleza, então bora lá. Fonte quente, calor quente é de 1000 calorias. Realiza 4.186 joules de trabalho. Então, o trabalho dela equivale a 4.186 joules. Sabendo que um cal equivale a 4,186 joules, e com base nos dados fornecidos pelo folheto, você pode afirmar que essa máquina... Primeira coisa, a gente vai comparar qualquer coisa, eu preciso que essas calorias aqui estejam em joule também, tá certo? Então eu tenho que ele vai ter 1000 calorias, certo? Só que 1 caloria vale 4,186
186 joules. Se uma caloria vale 4,186 joules, 1.000 calorias vale quantos joules? Vale 4.186 joules. Perfeito? Ou seja, ele está pegando toda a energia que ele recebe. Lembra o esquema, né? Como é que é o esquema? Fonte quente. Ele tem um calor quente aqui. E aqui vai para uma fonte fria. E ele aqui realiza o quê? Trabalho. Lembra disso? E a gente falou assim, olha, não existe um motor perfeito. Não existe aquele motor que eu pego 100% e transformo 100% em trabalho e deixo 0%. Não existe isso aqui. Tá certo? A gente falou sobre isso, né? E é o que está acontecendo aqui, ó. Ele está pegando da fonte quente 4.186 e está transformando em trabalho 4.186. Não tem como. Bora ver. Então, viola a primeira lei da termodinâmica? Não, a primeira lei não viola, porque a primeira lei vai falar o quê? A conservação da energia, que existe conservação de energia. Não tem problema. Possui rendimento nulo? Não, não possui um rendimento nulo. Aqui está tendo um rendimento 100%, né? Possui rendimento de 10%? Também não. Viola a segunda lei termodinâmica? Perfeito. Não tem como você ter, pela segunda lei da termodinâmica, não tem como você ter um trabalho realizado utilizando 100% da energia do meu calor. Beleza? O meu rendimento não tem como acontecer assim. Beleza? A gente viu isso na aula passada, né? Então, essa questão lá de Minas Gerais, da UFV, funciona de acordo com o ciclo de Carnot? Também não, né? Não tem como. No ciclo de Carnot você também tem uma perca, né? Para a fonte fria. Beleza? Então, não pode ser o item, a questão, só pode ser o item D, de danadinha. Dúvida? Manda nos comentários, galerinha. Manda lá nos comentários a dúvida que você tem para a gente poder tirar a sua dúvida. Beleza? Vamos lá então? Próxima questão. Fala assim pra gente, ó. Um rendimento de uma máquina térmica e uma relação entre energia transformada em trabalho e energia absorvida da fonte quente vai ser fonte quente, o Q1, o trabalho, né, realizado e a fonte fria. O calor recebido é o Q1, retirado da fonte quente. O calor rejeitado para a fonte fria é o Q2, está aqui, ó. A fonte quente manda para o motor, né? O motor parte e realiza trabalho e parte manda para a fonte fria. O trabalho realizado, aqui na verdade seria um tal, né? Uma máquina térmica teórica retira 1.000 joules da fonte quente. Então, tira 1.000 joules da fonte quente. E rejeita 650 para a fonte fria. Rejeita aqui o Q2, ó. Q2, 650 para a fonte fria. O rendimento dessa máquina em porcentagem é, vamos ver? Como é que é meu trabalho? Trabalho é, lembra lá, fonte quente menos o calor que vai para a fonte fria. Então, o meu trabalho vai ser 1.000 menos 650. Então, meu trabalho realizado vai ser de quanto? 350 joules. Para eu achar o meu rendimento, o que eu posso fazer? Calculo o trabalho dividido pelo quê? Pela fonte quente, que é o total da minha energia. Perfeito? Então, eu vou ter o trabalho é 350 dividido pela fonte quente, que é quanto? 1.000. Corta 0 com 0. O que eu faço aqui? Eu tenho uma vírgula aqui, ando 2 casas para a esquerda, não é isso? Aí fica 1. Então lá em cima também eu faço a mesma coisa. Ando 2 casas para a esquerda também fica o quê? Preenche com 0 aqui, fica 0,35. 0,35. Nós vimos na aula passada também, que é a mesma coisa aqui, 35%. Para isso, basta que eu multiplique por 100. Então, isso fica a letra E de êxtase. Beleza? Fechou? Então, com isso, fechamos essa questão número 23. Então, galerinha, sempre o esquema é esse. Ó. Tem uma fonte quente, tem uma fonte fria, libera um trabalho. Tudo é energia que a gente está trabalhando aqui. Beleza? Dúvidas? Manda aí no comentário. Beleza, galerinha? Vamos lá, então, para a próxima questão. Questão 23, para a próxima. Vamos para a próxima questão aqui, então, pessoal. Olha só. Fala assim, ó. Uma geladeira retira por segundo 1.000 calorias do congelador, enviando para o ambiente 1.200 cacau.
Aqui também é cacau, né? Eu tenho que lembrar que cacau é quilocaloria. Esse quilo, lembra lá das subunidades e múltiplos de unidades? Equivale a 1000, tá certo? E ele quer saber a potência do compressor. Antes da gente falar disso exatamente, vamos lembrar de um detalhezinho aqui, ó. Que é como funciona o motor. Eu tenho uma fonte quente e eu tenho uma fonte fria. Essa fonte quente libera energia. Dessa energia que vem da fonte quente, que é esse Q1 aqui, uma parte vai ser realizado o trabalho, outra parte vai para a fonte fria. Beleza? Se eu pegar esse Q2 e jogar para cá, eu vou ter que o trabalho, então, vai ser o quê? A diferença entre o que a fonte quente produz menos o que a fonte fria absorve. Então, eu vou ter aqui a fonte fria, no caso, né? Fonte fria, vou colocar uma bonitinho aqui. Fonte quente menos a fonte fria. Beleza? A gente pode falar aqui a respeito justamente de quê? Pode falar aqui em geladeira, em refrigerador. E quando você fala em refrigerador, o processo não tem uma fonte térmica, como o costume aqui nesse motor. Aqui a fonte térmica vai ser o próprio ambiente, que é a região mais quente. E você vai ter que a fonte fria é justamente o seu refrigerador. Então esse cara aqui é a minha fonte fria, esse cara aqui é a minha fonte quente. Para eu igualar esses dois caras aqui, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar, somar esses dois, o trabalho mais a fonte fria, para dar o valor da minha fonte quente. O que na verdade é a mesma coisa que essa fórmula, só que isso aqui é em módulo. Porque se eu passar a minha fonte fria para o outro lado, ela passa somando com o meu trabalho. Beleza? Então eu posso ter a mesma fórmula, só que eu considero em módulo. Tranquilo? Então vamos resolver essa questão aqui para ver como é que ela fica. Olha só. 1000 quilogramas do congelador. O congelador é a fonte fria. Então 1000 kk. Quilograma não, né? Quilocalorias. Enviando para o ambiente 1200 kcal. Então o ambiente é a fonte quente. 1200 kcal. Se eu vou somar esses dois para dar o resultado da fonte quente, que vai ser liberado, quanto é que meu compressor tem que injetar de energia aqui? Ele vai ter que injetar 200 kcal. Aí ele fala o detalhe aqui, ó. 1 kcal vale 4,2 kJ. Vamos trabalhar com kJ, por quê? Ou melhor, com joule, porque está em segundo. E para eu calcular a minha potência, o que eu preciso fazer? Eu preciso calcular a minha potência através do trabalho realizado em um certo tempo. Beleza? Então eu vou fazer aqui, olha. O meu trabalho, ele vai ser 200, só que não em kcal, sim em joule. Vamos fazer a transformação? Então olha só, seria assim, ó, 1000 calorias, porque 1000 kcal, né? Esse K aqui é de 1000, equivale a 4.200 calorias. Joules. Certo? Aqui, ó. Joules. Esse K é 1000 vezes 4,2, 4.200. O que eu tenho aqui é 200 kcal, 200.000, dividido por quanto? 200.000, que vai dar quanto em joule? X. Certo? Vamos explicar assim cruzado. 1000 vezes isso vezes isso. Vai dar x vezes 1000, 1000x. 4.200 vezes isso aqui, vai dar quanto? 42 vezes 2 dá 84. Beleza? E eu tenho esse tanto de zero aqui. Beleza? Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse 1000 passa dividindo, então vai ficar x igual a 84, 840, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dividido por 1000. Corta esses 3 zeros com esses 3 zeros, pateaco, pateaco. Quanto é que vai dar? X é igual a 840 mil joules. Esse cara é o meu trabalho que eu transformei de 200 kcal para esse cara aqui. Perfeito? Para calcular a minha potência, olha o que eu preciso. Trabalho dividido pelo meu tempo. Mas quanto é meu trabalho? 840 mil joules dividido pelo meu tempo. Mas meu tempo não é 1 segundo? Então se dividir isso aqui por 1 segundo, vai dar esse mesmo valor. Então é esse o meu resultado que eu vou ter aqui. 840 mil joules que o meu compressor vai ter que ter de potência para poder... Joule não, né, galerinha? 840 mil watts
que esse compressor tem que ter de potência para injetar no meu refrigerador para ele poder resfriar esse equipamento. Beleza? Vamos lá então. Por que isso aqui eu preciso desse motor agindo aqui, galerinha? Porque essa fonte fria, a tendência dela é o quê? Receber energia. E eu estou fazendo o processo inverso. Para fazer esse processo inverso, ao invés dele receber, se algo tem menor temperatura, ele vai receber energia? Vai. Só que, nesse caso aqui, ele não vai acontecer isso. Ele está frio, o refrigerador, e vai esfriar mais ainda. Ou vai continuar com aquela temperatura. Para isso, o tempo todo tem que fazer o quê? Injetar o quê? Energia nesse cara para esse processo poder funcionar. Tá certo? Eu coloquei um vídeo, adicionei um vídeo, um link de um vídeo para vocês assistirem lá também na aula de hoje, explicando como é que funciona um refrigerador completo, tá bom? Vamos então à próxima questão. A próxima questão vai falar assim, ó. Em um refrigerador ideal, o dissipador de calor serpentina traseira transferiu essa quantidade aqui de energia térmica para o meio ambiente. Lembra, o meio ambiente, que é esse cara aqui, é a fonte quente. Enquanto o compressor produziu isso aqui de trabalho. Lembra que esse cara aqui é o trabalho, sobre o fluido do refrigerador. A quantidade de calor retirada da câmara interna, quem é esse cara aqui? É a fonte fria. Então eu sei que para eu calcular isso, o meu trabalho, ele vai ser a fonte quente menos a fonte fria. Beleza? Ele quer o quê? O calor da fonte fria. É isso que eu não sei. Então vou isolar esse cara aqui para esse lado, passar ele para cá, ó, passar positivo, mas em módulo ainda. E esse trabalho passar para lá negativo. Fica o valor do calor da fonte quente menos o trabalho. Quanto é que isso vai dar para mim? A fonte fria vai ser o calor desse cara, que é 5 vezes 10 a quinta, menos o trabalho realizado, que é 3 vezes 10 a quinta. Quanto é que isso vai dar? O 10 a quinta, né? Ele conserva. 5 menos 3, 2 vezes 10 a quinta. Conserva por quê? Porque é a mesma base. E está igual nos dois termos. Beleza? Depois ele pede o rendimento. O rendimento no refrigerador, ele não vai ser trabalho sob calor da fonte quente. O rendimento no refrigerador, ele vai ser o calor da fonte fria sobre o trabalho. Tá certo? Então o calor da fonte fria vai ser o quê? 2 vezes 10 a quinta. Então 2 vezes 10 a quinta. E o calor e o trabalho realizado? 3 vezes 10 a quinta. 3 vezes 10 a quinta. Corta 10 a quinta com 10 a quinta, vai dar 2 terços. 2 terços é aproximadamente 0,67. Ou 67% de rendimento. Tá certo? Então nesse refrigerador aqui, você tem aproximadamente 67% de rendimento. Beleza, galerinha? Vamos lá, então? Última questão. Fala assim, galerinha, olha só. Costuma especificar os motores dos automóveis com valores numéricos. 1.0, 1.6, 1.8, 2.0, entre outros. Esses números indicam também valores crescentes da potência do motor. Pode explicar essa relação direta entre a potência do motor e esses valores numéricos, porque eles indicam volume aproximado em litros. Lembra que para realizar a potência, eu tenho que trabalho sobre o tempo. Esse meu trabalho, que é uma quantidade de energia, eu posso calcular ele envolvendo o quê? O meu volume. Então, quanto maior o volume que eu tiver, maior a capacidade de realizar potência desse motor. Fechou? Então, olha o que fala a letra A. De cada cilindro do motor, a quantidade maior esse volume, quanto maior esse volume, maior a potência que o combustível pode fornecer? Perfeito. Letra A, de amor ardente. Galerinha, então fechamos aqui. Manda sua dúvida para a gente poder esclarecer os detalhes para você, que muitas vezes a gente não pega na explicação. Beleza? E fica com Deus e até a próxima. Valeu, galerinha. Até mais.